Olá, eu sou a Lucy, sejam todos vocês bem-vindos a essa classe. Hoje eu vou ensinar uma estratégia de comprar imóveis nos Estados Unidos que pouquíssimas pessoas conhecem, até mesmo os próprios americanos. Gente, aproximadamente 5% dos americanos já ouviram falar nessa estratégia, mas sendo sincera com vocês, conhecer ela, como funciona e os passos que você tem que decorrer até o momento de comprar a propriedade, eles não fazem nem ideia. E eu posso provar isso porque meu marido, meus primos, as pessoas que eu conheço, eles sabem que existe, mas não tem noção de como isso funciona. Gente, eu tô aqui do lado de fora porque tá um clima agradável, a gente tá no outono e eu vou fazer aqui por causa da luz, que fica muito melhor, e eu tenho uns cachorrinhos que, ó, falam muito na minha casa ali. Então, a gente vai começar a tentar entender isso, mas antes eu vou te contar como que eu consegui entender essa estratégia. Gente, no ano de 2018, eu já estava morando aqui há muito tempo, porque eu mudei para cá em 2003. E eu decidi que eu gostaria de ter a minha casa própria. Mas como ter minha casa própria? Porque uma casa que não é barata, como todo mundo sabe. Eu teria que encontrar um realtor, um agente imobiliário, e fazer um financiamento no banco. Então, eu parti para esse processo, porque aqui você pode comprar uma casa com 1%, 3% de entrada, sendo a primeira casa. A partir da segunda casa, você tem que dar 20% de entrada. Então, eu fui pelo padrão normal. E eu descobri que eu não conseguiria comprar minha casa, porque apesar de eu ter o dinheiro para pagar, eu não tinha crédito suficiente, porque como mãe solteira, 2 filhos, uma na faculdade, nenhum banco queria assumir esse risco por nenhuma porcentagem de juro. Então, eu estava lendo a história do Donald Trump, descobri que existia essa história de Lynn e Didi, comprava no leilão. Eu parei de ler o livro e fui correr atrás. Eu encontrei um brasileiro que já fazia isso. Fui numa palestra dele, mas realmente o preço era muito salgado. Eram $3.500 o curso dele. Mas as 2 horas de palestra que ele fez, 2 horas e meia, serviu para me dar uma direção na minha vida. E a partir dali, eu comprei livros em inglês, comecei a seguir todos os americanos, todos os hispanos, todo mundo que eu pude para entender como funcionava isso. Claro que no futuro eu acabei comprando o curso desse cara porque foi muito bom para mim, mas naquele momento eu não podia. Então eu fui aprender da maneira que eu encontrei. Eu falo inglês, eu sou cidadã e eu não consegui financiar uma casa nos Estados Unidos. Então eu fui atrás de entender o que era essa história de leilão. E eu vou explicar para vocês certinho como funciona, porque muitos de vocês nem estão nos Estados Unidos e os termos são muito diferentes para vocês. Então, o que eu digo é assim, eu vou utilizar muitas palavras em inglês, por quê? Porque quando você for fazer a sua pesquisa aí do Brasil, de Portugal, da África, do Japão, você vai ter que entender esses termos para saber o que está acontecendo. Porque o meu objetivo aqui é te ensinar a fazer sozinho, não é mandar um link para você. Eu quero que você entenda o processo, porque a partir do momento que você entender o processo, você vai estar apto para fazer essa pesquisa, essa compra em qualquer estado dos Estados Unidos. Eu não sei como funciona em outro país, mas aqui dentro dos Estados Unidos, se você aprender o que eu estou prestes a te ensinar, você vai poder fazer a sua pesquisa sozinho, sem precisar de ninguém, porque foi assim que eu consegui comprar uma casa de $7.480, renovar ela, morar nela por mais de 2 anos e depois alugar ela. Hoje a minha casa está avaliada em 187 mil. Depois eu comprei terrenos de $1.000, 1.600, vendi por 7 mil, por 5 mil. Não existe nenhum investimento que vai te dar uma margem de lucro tão alta e tão segura quanto este. Eu tenho amigas que em 2, 3 meses comprou foi 7 terrenos. Por que terreno, Lúcia? Terreno, gente, a margem de lucro é muito, mas muito maior que a margem de lucro de uma casa. E uma casa, ela tem muitas despesas. E o objetivo disso é ganhar dinheiro.
Claro que tem gente que vai utilizar isso para comprar a sua primeira casa própria, mas você vai descobrir que você pode fazer disso um negócio, ou um negócio full time, ou um negócio part time, ou um dinheiro extra, ou pagar a faculdade da sua filha, que foi o caso que eu utilizei para pagar a faculdade da minha filha também, gente. Porque você pode sim comprar de qualquer lugar do mundo com ou sem documento. Alguns estados, alguns condados, eles vão sim exigir de você que você tenha uma empresa nos Estados Unidos. O que eu te oriento é estudar o condado e descobrir se você pode comprar com seu passaporte, porque daí vai pular um pedaço que você vai economizar na abertura de uma empresa. Agora sim, você precisa ter uma conta em dólar. Hoje, graças à tecnologia, existem vários e vários aplicativos no seu próprio celular, onde você vai ter uma conta em dólar, que você vai fazer o pagamento. Então, assim, gente, cada estado tem sua lei e cada condado tem a sua lei. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Porque eu sei que como mudou a minha vida, mudou a vida de várias pessoas que eu conheço, pode mudar a sua vida também. E mesmo que você esteja aqui só para comprar a sua casa, eu quero que você tenha ela da mesma maneira que eu tive e que foi o maior prazer da minha vida, uma grande conquista. Só que eu acredito que, como eu, você vai descobrir que você pode ganhar dinheiro nisso. Não interessa se você tem $500 para investir ou $30 mil para investir. Você vai conseguir investir e ganhar dinheiro com essa estratégia que eu vou te ensinar. Antes de te ensinar ela, eu vou ter que te ensinar umas termologias. Bom, nós vamos começar. Eu vou te ensinar o seguinte: os Estados Unidos da América, ele é composto por estados. Nós somos 50 estados. Esses estados, minha lousa tá quase caindo aqui. Esses estados, gente, eles são compostos por condados. Os condados são chamados de county. Já pode gravar esse nome porque você vai utilizar ele muito. E claro que existe nos county as townships, as cities e as villages. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos um número de 3.144 condados, o que significa que nós vamos ter mais de 3.144 leilões por ano. Alguns condados fazem leilão, como Miami mesmo, de 10 em 10 dias. Alguns condados, como no Texas, que são 240 condados, eles fazem leilão todas as terças-feiras de cada mês. Então nós estamos falando de 12 leilões lá. Outros fazem 2 vezes por ano, outro 1 vez por ano. Então, por isso que eu digo, vamos fazer o calendário. Eu coloquei no e-book que vocês têm todos os condados que fazem tax lien e tax deed. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler. Se você não conseguiu ler tudo, utilize esse e-book para referência de condado, de onde você vai, como você vai, porque isso vai ser muito importante para você. O que acontece é o seguinte: o condado, o county, né? Ele é responsável por efetuar a cobrança do imposto de renda, o tão chamado IPTU, que aqui se chama Tax, Property Tax. Existe cidades que fazem isso, que são as townships, mas na regra geral, existem algumas exceções, of course, são os condados que são responsáveis por isso. Por quê? Porque o condado, ele vai fazer o pagamento dos policiais, dos professores, muito diferente que no Brasil. Aqui quem paga os professores não é nem o estado e nem o federal, é
o condado. O condado é responsável pelo pagamento de todos os funcionários de arrumar rua, de cortar grama, de rapar neve, de jogar sal, como eu estou aqui no Upstate New York, né? Nós temos ainda esse problema aqui. Então, gente, eles precisam desse dinheiro. Para quê? Para efetuar todos esses pagamentos. O que acontece quando você não paga seu imposto? O condado, ele vai colocar um certificado de lien na sua propriedade. Lien é nada mais, nada menos que um papel que está junto na sua propriedade, dizendo que você deve aquele tax. O valor é o que você deve. Esse tax serve para quê, esse lien? Porque se acaso você for vender sua casa, o condado vai receber o dinheiro dele antes de todo mundo. Porque nós moramos nos Estados Unidos e aqui foi colonizado pela Inglaterra. E eles trouxeram a lei da Inglaterra para os Estados Unidos, aonde o rei é o soberano. Então, não interessa que você tem mortgage, que é, no caso, o financiamento da casa. Quem vai receber primeiro é o condado, porque ele é o soberano. Mas por que, Lucy? Não sei, porque se você fosse fazer a lei, você não faria a lei para te beneficiar? Foi o que eles fizeram. Então, todos os outros liens que tiver na casa, por exemplo, o mortgage, né, vai ser um lien na casa. Se eu contratei alguém para fazer uma reforma na calçada e eu não paguei, essa companhia pode colocar um lien na minha casa também. Mas na hora que a casa for vendida, quem vai receber primeiro? Não interessa que o mortgage é $100 mil e o imposto é $1.000. O imposto, o lien do condado é o primeiro a ser pago, porque ele é o soberano sobre todos os outros liens. Então eu vou tentar explicar aqui para você como funcionaria mais ou menos. Digamos, nós vamos usar José e Maria, né? Eu acho que fica bom assim. A Maria tem essa casa aqui, ó. Lá no condado de Ticatica, né? Lá no condado de Ticatica, a Maria comprou essa casa. Essa casa, ela vale $100 mil. Tá aqui. O valor da casa é $100 mil. A Maria, ela comprou a casa por $100 mil. Ela tinha 10 mil. Então, ela foi e pegou do banco 90 mil. Isso aqui é o lien do banco, que é o mortgage. É o lien do banco. Só que os impostos variam mais ou menos de 1 a 2%. Então, a Maria, ela tem um imposto de $1.000. Tá aqui o imposto da Maria. $1.000. E a Maria também estava devendo uma reforma da calçada, que era mais $5 mil. O que aconteceu? A Maria não pagou os $1.000. O condado colocou um lien na propriedade da Maria. A companhia do José foi lá e colocou um lien na propriedade da Maria. Tá aqui. A Maria também não cortou a grama. O condado mandou para ela: Maria, corta a grama, nós vamos te dar uma multa de $100. A Maria ignorou. O que eles fizeram? Eles colocaram uma multa de $100 agora na propriedade da Maria. Isso é o outro lien. Então você tá vendo que a casa da Maria já tá com $96.600 de lien. Quando a casa for vendida, quem vai receber primeiro aqui? O condado e o condado. Os demais ficam em segundo plano. Agora, a dona Maria, vamos continuar com a Maria aqui é a casa da Maria. A Maria, ela não pagou o imposto. Eu estou te explicando assim como funciona o lien. O que aconteceu? A Maria não pagou o imposto.
Mas o condado tendo esse lien, ele não pode fazer nada com isso, porque ele continua sem dinheiro para pagar os funcionários, os policiais, as pessoas que trabalham na prefeitura, no clerk office, a galera que rapa neve. O que que o condado vai fazer? O condado vai fazer um leilão. O condado vai fazer um leilão. E o que que ele vai vender nesse leilão de lien? Isso é um lien. Ele vai vender a dívida da Maria. O que que ele vai fazer? Ele vai colocar um papel dizendo: eu estou vendendo essa dívida da Maria por $1.000. Eu vou colocar o estado da Flórida, tá, gente? Que é 18%. O que que acontece? Cada estado vai ter um valor de interesse. O Texas é 25, acho que Vermont é 14. Cada estado tem um valor diferente de interesse para vender isso. O que que ele está vendendo? Ele está vendendo a propriedade da Maria? Não, ele não está vendendo a propriedade da Maria. Ele está vendendo a dívida da Maria. Ele faz um leilão público e vai falar o seguinte: quem quer comprar a dívida da Maria por 18%? Eu tô lá e vou falar: eu quero comprar a dívida da Maria para receber 18%. Eu vou pagar $1.000 e depois vou receber meus 18% de investimento. Aí o condado vai falar: quem quer comprar por 17%? A Juliana falou: eu pago, eu fico com 17%. Mas eu sou insistente, eu quero comprar essa dívida. O condado vai falar: quem compra por 16%? Tô eu lá. Eu pego por 16%. A Juliana enfesou comigo e resolveu que ela vai pegar por 15%. A Juliana fala: não, eu vou pegar por 15%. Só que eu comecei a levar pelo lado pessoal, o que eu não deveria ter feito, of course, né? Eu falei: não, eu levo por 10%. A Juliana falou: é besta, leva então por 10%. Ok, agora eu comprei esse lien por 10%. Não deixe o sentimento de ganhar, de competição, tomar conta de você no leilão. Porque isso aqui não é um bom negócio. Porque poderia ter sido muito melhor. Estava no 18, eu caí por 10. Então, o que que vai acontecer? Eu paguei $1.000 para o condado. E agora, o condado tem o dinheiro para pagar todas as despesas que ele precisa, todos os funcionários. A Maria da casa tem mais um tempo extra, né, para poder resgatar esse título. E eu vou ter meus 10% de lucro. Todo mundo ganhou nessa transação, correto? Agora, a Maria desapertou porque ela estava muito apertada, porque ela não tinha pagado. Ela vai lá no condado, porque a Maria nem sabe desse lien, porque geralmente as pessoas não ficam nem sabendo. O que que a Maria faz? Ela vai lá no condado e vai falar: olha, eu tô com dinheiro, eu quero pagar. O condado vai falar o seguinte: Maria, você deve $1.000 de imposto, mais $100 que foi vendido dos 10%, e eles cobram um FII que eles quiser lá, você entendeu? Então, o que que vai acontecer? A Maria pagou. Na parte, isso já vai estar tudo no sistema, gente, é tudo online, não tem assim, o papel realmente é só um papel que você recebeu, porque vai estar lá seu nome no condado certinho. Você vai estar com a sua conta cadastrada, porque hoje tudo é feito online, né? Então, o que que vai acontecer? O condado vai ter 4 dias, depois que a Maria pagou, para depositar o seu dinheiro. Saiu da minha conta $1.000 e entrou 1.100. A Maria levou 6 meses para pagar, digamos assim. Não, vamos dizer que ela levou 10 meses para pagar. 10 meses para pagar. Então, quer dizer que eu recebi 1.100, eu fiz 1% ao mês. Não é um juro assim tão bom, né? Se eu não tivesse levado pelo lado pessoal, eu podia ter pegado 2%, você entendeu? Mas eu levei pelo lado pessoal, então eu não ganhei tanto assim, né? Mas de qualquer maneira, eu ganhei muito mais do que qualquer outro investimento. E sem contar que eu fui o banco do condado. Eu não fiz negócio com ninguém, eu não tenho intermediário, sou eu e o governo americano. Então, eu emprestei o meu dinheiro a juro para o governo. Resumindo, é isso. Eu comprei a casa? Não, eu não estou comprando a casa aqui. Agora, vamos continuar aqui que eu vou fazer um outro cenário aqui.
Ok. Agora, digamos que passou esse primeiro ano, correto? A dona Maria tem um lien de $1.000 na propriedade. Passou um ano, ela não pagou. Passou o segundo ano, ela não pagou. O que vai acontecer? Agora, deu 2 anos. Gente, estou falando do estado de Nova York. Cada estado tem um período, vai de 6 meses a 4 anos de retenção. Quando deu 2 anos que eu não recebi os meus $1.000, o que acontece? Eu vou exercer o meu segundo direito, que é o quê? Ficar com a casa da Maria. É isso mesmo. Eu vou contratar um advogado, eu vou ligar para o county e falar, olha, estou exercendo o meu segundo direito. Vou dar um foreclosure na casa da Maria. O que aconteceu? E o banco, Lucy? O banco teve 2 anos. Ele foi notificado. Porque o condado notifica todo mundo que tem interesse na propriedade. Manda uma cartinha falando, olha, você tem um lien na propriedade, a propriedade está indo vender no leilão o imposto. Se o banco tivesse pago o imposto, ele enfiava junto lá para Maria continuar pagando, negociava com ela. Mas eles não se prontificaram. Por isso que já foi para o leilão. Então, o que acontece? Eu vou dar foreclose na casa da Maria. Eu vou contratar um advogado e aí esse advogado vai me custar aí uns de $2 a $3 mil aproximadamente e eu vou ficar com a casa. Não interessa que a casa vale $100 mil. Sabe por quê? Porque no momento que foi para o foreclosure, todos os liens caem. Todos, exceto o lien do condado, que é o majoritário. Então, o que vai acontecer? O José, que tinha 5 mil, perdeu. O banco, que tinha 90 mil, perdeu. Caiu o lien. Eles perderam. Agora, lembra daqueles $100 que ela tinha de multa porque ela não cortou a grama? Esse não cai. Eu tenho que pagar. Por quê? Porque ele é lien do condado. O condado é o rei, é superior a todos. Então, os liens do condado não caem. Agora, existe isso, gente, é o tax lien. O que acontece, Lucy, para eu comprar a propriedade? Esse é o tax deed, você entendeu? O que acontece é o seguinte, vou te explicar aqui bem certinho. Nós estamos agora falando do estado de Nova York. Vamos utilizar a Maria de novo. A Maria, ela tem 90 mil de banco, de mortgage para o banco. A Maria tem $1.000 de lien que ela não pagou o imposto. A Maria tem os $100 que ela também deve da grama, né? Que ela tomou aquela multa. A Maria também deve 5 mil. $5 mil. Gente, K, quando você vê assim, 90K é $90 mil. 5K é $5 mil, tá? É uma abreviação que se usa. Fica mais fácil, né? $5 mil pro José, lembra que a Maria devia? Ok. O estado de Nova York, ele não realiza venda de tax lien. Ele realiza venda de tax deed. Lúcio, o que é deed? Gente, deed é o título. É o título da propriedade. É o deed da propriedade, é o deed do carro, é o deed do motorhome, é o título. É a tradução de título, né? Isso é o título. É o documento da casa, o documento da propriedade, o documento do lote, é um deed. Então, o que o Nova York faz? Primeiro ano, ele coloca um lien. Só que esse lien não vai ser vendido. Eles seguram esse lien. Por quê? Porque é o sistema. A metade dos Estados Unidos faz tax lien, que é quando você compra a dívida, você não compra a propriedade. Porque, mas eu posso comprar esperando pegar a propriedade? Pode, mas deixa eu te contar, 99% das pessoas pagam o imposto delas depois, tá? Então, e se você comprar um que você fala, isso não vai pagar, é porque provavelmente a casa não vale a pena, pegou fogo, ou realmente a casa está do lado de um chiqueiro, ou o lote está todo alagado. Por isso que nós fazemos a pesquisa
antes da compra do Tax Lien ou do Tax Deed. Mas isso é coisa pra gente falar no outro vídeo, tá? Eu vou falar sobre isso também com vocês. Vai ter uma série de vídeos aqui que vai tirar suas dúvidas e a gente vai fazer encontros também semanais para tirar suas dúvidas. Bom, o que acontece é o seguinte, o estado de Nova York e outros estados, que é meio a meio o país. E também tem os mistos que fazem os dois, tá? Porque o estado é livre para escolher o que ele faz. Esses são os Estados Unidos, liberdade acima de tudo. Então você vai ter que ler as regrinhas, mas eu vou te ensinar num outro vídeo. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, quando a Maria não pagou no primeiro ano, ele fez um lien, ele segura, ele retém o lien, ele é o dono do lien. Quando deu o segundo ano, que é dia 31 de março, que é quando tem que se pagar impostos, não esqueça, se você tinha imposto, não deixa atrasar 2 anos que você perde sua propriedade em Nova York. No dia 31, o que eles fazem? Eles colocam mais um lien na casa da Dona Maria, de $1.000, porque ela tá devendo, né? Mais um lien, a Dona Maria. Aí o que eles fazem? Eles fazem um processo que é chamado do of law. O que eles fazem? Eles vão mandar uma carta pro banco e vão falar pro banco, você tem 120 dias para poder vir aqui pagar essa dívida porque a casa vai pro leilão. Eles vão mandar para o José uma carta, você tem 120 dias para pagar essa dívida porque ela vai para leilão. E acabou ali. Quando passou esse prazo, eles vão fazer um leilão. Geralmente, eles vão fazer um leilão e vão colocar. Temos uma casa para leiloar, que é a casa da Maria. O valor mínimo de lance é esse e esse. E, claro, os $100, estava esquecendo aqui, porque eles não perdem não, tá? Vou te avisar logo. O valor mínimo vai ser isso aqui da casa, tá no leilão, quem der mais compra. É assim que funciona. O banco perdeu, Lúcia? Perdeu, porque ele teve 120 dias. Aí você fala, gente, mas por que o banco perderia? Gente, aqui nos Estados Unidos, os bancos vendem e revendem e trevendem e revendem de novo a sua dívida. Você compra, vou dar um exemplo assim, você compra um carro, uma casa, o que você comprar. Primeiro ano você pagou ali, tem gente que paga até 18% num carro. Aí o banco tá precisando de dinheiro, o que ele faz? Ele pega outro banco e fala, ei, eu tenho uma cartela aqui, ó, de dívida, você quer comprar por 17%? Aí o outro dá os 17% em cash para ele e fica com a dívida sua. Tá ganhando 1%. Aí aquele outro banco tá precisando de dinheiro, ele liga para outro e fala, ei, eu tenho uma cartela aqui de 18%, mas eu quero só 15% à vista. Você quer comprar? O outro banco tá sobrando dinheiro, ele compra. Então, gente, muitas vezes esquece-se o que aconteceu. Vai passando tanto que não chega a carta, que eles deixam para lá, é mau funcionamento do sistema dele. Na verdade, nem interessa pra gente, né? Porque o banco sempre tem seguro sobre os investimentos dele e ele sempre vai ganhar. O coitado do José realmente perdeu. Se o José não for lá e pagar esses $2.000 aqui, ele vai perder. Só que daí o José pensa assim, caraca, eu já perdi 5.000 com essa mulher, já tá lá. Eu vou ter que pagar mais 2.000, quer dizer, agora eu tenho 7.000 que eu perdi. Só que muitas vezes o José nem sabe que ele pode ficar com a casa dela por esse valor. Você entendeu? Só que ele não vai fazer isso. Porque o que acontece é o seguinte. Se aí o José fala, não, vai pro leilão, vou ver. Aí digamos assim, no leilão, essa casa, ela saiu de 2.000. Eu fui lá no leilão, dou 6, o outro dou 7, dou 8, dou 9, o que for sair. Digamos que saiu por $5.000, correto? $5.000. A casa saiu, vendeu por 5.000. O condado só pode ficar com os 2.100. É por isso que eles não ensinam as pessoas sobre leilão. É por isso que eles não fazem promoções sobre leilão, coloca propaganda em nada, porque eles não ficam com nenhum centavo, gente. Eles não podem ficar com nenhum centavo e ninguém que tenha parentesco com alguém que more no condado pode participar de leilão. Nenhum funcionário. Eu, por exemplo, participo de leilão, mas aqui onde eu moro, em Albany agora, eu já não posso mais participar de leilão. Por quê? Porque as 2 irmãs do meu marido, o meu enteado e as minhas 2 sobrinhas trabalham para o condado. Então eu estou eliminada do leilão. Não é minha culpa, mas eu não posso participar porque é ilegal e não vai valer. Porque não adianta, eles vão checar, tá? Eles checam quando você tem documento e não tem como. Agora, você tá no Brasil,
Eu acredito que não é o seu caso, porque eles vão bater lá, não tem ninguém que você tá com eles ali. Ou você mora num outro condado, não vai bater. Então, realmente tem esse porém. Então, o que vai acontecer aqui com esses $5.000? O condado vai fazer o seguinte, ele vai pegar $2.100 e vai pagar essa dívida, vai pagar essa dívida e vai pagar essa dívida. Os outros $2.900 vão ser devolvidos para Dona Maria, porque o dinheiro é dela, entendeu? Então, é por isso que você não vai ver promoções, você não vai ver nenhum advertising, você não vai ver nada falando, ei, tem leilão, corre aqui, porque o condado não vai ganhar nenhum centavo com isso, gente. O condado realmente só pode pegar aquilo que ele deve. Eu já vi propriedade de 4 milhões sair por 500 mil. Eu já vi propriedade de 300 mil sair por 50 mil. A única coisa que eu te digo é, isso pode mudar a sua vida e vai com certeza mudar a sua vida. Só que você não pode se empolgar. Tem gente que vai para leilão e acha que o leilão é uma competição. E aí o que ele faz? Ele, através dessa competição imaginária, acaba perdendo dinheiro, mas muito dinheiro. Por quê? Porque ele não vai jogar o jogo como se deve jogar, que é, analisa antes e fala assim, não, eu vou pagar nessa casa, essa casa vale 100 mil, tá começando por 2 mil, eu vou pagar no máximo 30%. Por quê? Porque você tem que ter as estratégias de saída. O que você vai fazer com essa casa? Porque eu quero que você pense antes de tudo isso. Eu não quero que você saia comprando um monte de coisa por aí, depois falar, Lúcia, eu comprei, o que eu faço agora? Não. Antes de você comprar, eu quero que você saiba o valor de mercado. Eu quero que você saiba todos os liens que tem na casa, que você vai ter que pagar a grama, a demolição, o que for. Então você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você comprou uma casa e você não sabe o que fazer com ela? Saiba que existe o aquecimento para ser pago aqui nos Estados Unidos. Nessa região que eu moro, se você não deixar a casa aquecida, ela vai destruir os canos e vai ser muito mais caro para você. Você vai ter que colocar um seguro imediatamente nessa casa, porque você compra hoje, não colocou o seguro, amanhã está queimado. E aí, o que você vai fazer? Então, o que eu peço para você é consciência na hora de comprar, fazer as suas pesquisas, não vá na emoção, não compre no primeiro leilão, participe de 3, 4, 5, 10 leilões antes de você comprar alguma coisa, porque realmente você não pode correr esse risco. Então eu quero que você compre, mas eu quero que você tenha a estratégia de saída. Para que eu quero essa casa? Eu vou arrumar e vou alugar. Eu vou revender. Então tem uma margem de lucro. Se você comprou até 30%, a casa vale 100 mil. Nossa, Lúcia, eu paguei 30 mil. Se eu vender por 60, 70 mil, eu dobrei o meu dinheiro e eu tô saindo da casa e vai ser muito mais rápido porque você está dando um desconto enorme. Se você vai comprar um terreno, você tem que saber se esse terreno dá para construir, se esse terreno tem água da rua, se esse terreno tem esgoto, como você vai fazer para colocar isso, se tem a metade da cidade que deixa você construir, ou se está do lado de 2 casas e você pode tentar vender para essa pessoa aqui, ou via das dúvidas pode vender para uma terceira. Você tem as saídas dele, você sabe o quanto você pagou, você sabe o quanto vale, você sabe o quanto você está disposto a investir nele. Então eu quero que antes de você sair comprando qualquer coisa, por favor, participe de vários leilões, analise o mercado, tenha em mente o que você vai fazer com essa propriedade para ela não virar um peso para você e daqui 2 anos ela está novamente no leilão, porque isso pode acontecer, gente. Então agora eu vou mostrar para você mais ou menos como que a gente faz, né, a pesquisa para ver o que dá para fazer com a propriedade, onde que a gente vai, e nós vamos partir para o próximo vídeo, tá?